Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com uma edição muito especial do nosso programa Café com Gestão. É a nossa edição Business, que acontece aqui nos estúdios da TV Uninter. E para essa edição especial, estamos recebendo uma pessoa muito especial, é claro. É o empresário Marcelo de Araújo Piuma. O Marcelo é diretor de marketing da Duit Marketing e da Qualityware Informática. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder trocar essas experiências e conversar um pouquinho sobre gestão. Pois é, nós é que agradecemos, Marcelo, mas a nossa intenção é essa mesmo, de a gente ter um bate-papo aqui durante algum tempo para que os nossos alunos, nossos telespectadores, possam conhecer um pouquinho mais e saber da trajetória, né, de um empresário. Eu vou começar aí pela apresentação, né? Eu acabei falando que o Marcelo, ele é diretor de marketing de duas empresas, da Qualityware e da Duit. Como que é isso? Ou como que foi essa trajetória, Marcelo? Conta pra gente. Essa é uma experiência interessante. Eu me formei em engenheiro, né? E já faz algum tempo, né? E eu sempre acabei caminhando para a área de tecnologia da informação. Então, eu comecei no início, era o começo da informática no Brasil, e eu comecei a cair para esse lado da tecnologia, mas muito focado na informação, em administrar informação. Eu sempre fui um apaixonado pela informação como uma ferramenta competitiva. Certo. E aí eu comecei a mexer com isso, e no meio dos anos 90, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com CRM, com sistemas de gestão de marketing, né? Mas ainda focado na área tecnológica, como implementar esses sistemas, que tecnologia precisava para isso. E eu comecei a me apaixonar muito pela gestão da informação, como que aquela informação comercial e de marketing poderia trazer para as empresas um diferencial competitivo e elas se tornarem uma empresa de alta performance. E aí eu vim morar em Curitiba, trabalhar numa empresa e trabalhar com esse viés, né? Ainda engenheiro, ainda de tecnologia, mas com viés da informação, de gerenciar a informação e, no caso, a informação mercadológica. Aí eu fui caminhando, tive a oportunidade de abrir a Duit Marketing, que é uma empresa de gestão e planejamento de marketing. Apesar de sermos uma agência de publicidade completa, com todos os itens de uma agência, mas é muito focado em gestão. Desse processo de eu ter que gerenciar, então, planejamentos e gestão de marketing de clientes, a gente começou a se deparar com uma situação muito interessante, que era a situação assim, a empresa queria gestão de marketing, ela precisava de um sistema de CRM ou alguma coisa, né, que pudesse administrar aquela informação e transformar aquela informação em conhecimento, e esse conhecimento efetivamente trazia algum benefício para a empresa. Desenvolver as estratégias. Exatamente. Né? Só que eles não tinham a tecnologia. E aí tem uma característica muito interessante, que as agências de publicidade estão associadas tanto ao SEMP quanto ao Sinapro. E eles são muito rigorosos com a forma como essa empresa é administrada. Até porque a agência de publicidade é muito visada com relação a problemas de gestão, né? A gente vê vários casos no Brasil e no mundo afora de corrupção, sempre tem uma agência de publicidade no meio. E então ela é muito fiscalizada por causa disso. Então não poderia a mesma empresa que faz planejamento de marketing também ter a venda de sistemas de tecnologia. Então fomos obrigados, no primeiro momento, por uma questão legislativa, de fazer uma separação. E até quando eu tenho um grande orgulho de ter dado aula aqui na Uninter e ter sido teu professor subordinado à tua coordenação. Imagina. Né? E a gente falava para os alunos, né, muitas vezes, a importância dessa área essa primeira matéria de CNPJ e abrir a empresa, ser assim, e eles achavam isso... Que os alunos acabam achando que é menos importante. Que eu estou vendo isso, né? E é muito importante. E aí, por um motivo legal, nós tivemos que abrir duas empresas. Né? Que era a Duit Marketing, e existia uma empresa chamada Duit Tech, que era a irmã tecnológica da Duit Marketing. Então a Duit Marketing fazia os planejamentos e a Duit Tech fazia a venda dos sistemas. As duas trabalhavam em paralelo. Quando chegou em 2004, 2005, a Duit Tech ela acabou também vendendo outras coisas.
Aí eu já tinha um corpo técnico e não era só CRM, já era outros sistemas e outras demandas, e ela foi crescendo. A do It Marketing foi seguindo por um lado e a do It Tech foi seguindo por outro lado. Ainda trabalhando em conjunto, mas elas estavam tomando suas vidas. Em 2011 eu tive a oportunidade de vender a do It Tech para a QualityWare. Você iniciou, né, durante a sua trajetória, a sua formação como engenheiro, e aí houve essa separação da Duit, mas esse lado do marqueteiro, não sei se você gosta de ser chamado assim, alguns não gostam de marqueteiros, essa palavra, mas esse lado do marketing, que você tem que desenvolver um certo feeling, trabalhar com sentimentos, com as várias sensações, emoções e tudo que você tem que trazer para despertar nas pessoas. Como que foi isso? Foi natural? Você buscou alguma formação? Tem um lado, a pergunta é genial, porque as pessoas me perguntam como é que o engenheiro caiu para esse lado tão humano, tão de relacionamento com pessoas, né? Tem um lado, Vanessa, que eu vejo que é um pouco de dom, de vocação. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu nunca tive vergonha de falar em público, eu sempre gostei, até durante muitos anos o pessoal falava que eu era um pouco exibido, né? Essas coisas todas. Mas o exibido no sentido de gostar na escola, eu provoquei, de aparecer, eu provoquei um jornal no colégio. Eu participava do Grêmio Estudantil, eu fui do movimento estudantil, eu sempre gostei disso. Então tem um lado que é um lado um pouco vocacional, né? Quando eu estava na engenharia, eu sempre fui líder de classe, eu sempre defendi os interesses dos alunos. Então isso tem um lado vocacional, de DNA. E o outro lado é preparação. Eu estudei muito. Eu fui fazer minhas pós-graduações, eu fui estudar meu mestrado, eu fui correr atrás de estudar e entender muito isso. Porque então, não adianta você só ter o dom. Né? Você ter o dom, você saber se comunicar, você ter uma sensibilidade um pouco à flor da pele. Você, para quem gosta disso, eu sou pisciano, então tem um pouco disso, pertence a nós piscianos isso. Mas sem estudo eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Então, há muitos anos atrás eu assisti uma palestra e me falaram isso, né? Que a sorte é você estar no lugar certo, mas você tem que estar preparado. Então eu fui estudar. Então eu fui estudar planejamento de marketing, eu fui estudar administração, então eu tive a oportunidade de estudar a administração de empresa, com foco em marketing, fui fazer meu planejamento estratégico de marketing, participei de muitos cursos, MBAs. Então eu tentei juntar um pouco do que eu conhecia de tecnologia aplicada ao marketing. Óbvio, depois de muito tempo mexendo com CRM, você acaba sabendo bastante. Mas eu fui buscar muito, estudei muito, me dediquei muito a ter um conhecimento teórico forte que pudesse respaldar. Aí vem esse lado um pouco de engenheiro, né? Eu preciso da prova, eu preciso de uma comprovação de que aquilo dá certo. Tanto é que hoje, todos os planejamentos estratégicos que eu acredito, eles precisam ter métrica. Precisa ter indicador, eu tenho que medir. Eu tenho várias histórias da minha carreira. Porque a gente sempre fala, né? Desculpa te interromper, mas o papel aceita tudo, né, Marcelo? Você coloca ali no papel, fica maravilhoso, ótimo, mas se você não controla, não mede... O que você não controla, o que você não mede, você não controla. Ponto. Eu participei de várias campanhas e no passado as pessoas tinham coragem de falar coisas assim, do tipo, olha, realmente a campanha não trouxe o resultado esperado, o mercado não reagiu. Mas o que você estava esperando? Então, isso sempre me incomodou. Então, foi muito legal esse caminhar, porque juntou um lado racional, do tipo, eu preciso de um gráfico, eu preciso de um número, e eu sei que o meu cliente também precisa, seja ele de varejo ou não. Né? E por outro lado eu preciso de relacionamento humano. E o marketing, muitas vezes ou as pessoas que não estudam e que ouvem falar simplesmente de marketing, acham que é só esse feeling mesmo, né? Eu tenho feeling para fazer uma propaganda, podem muitas vezes confundir com isso, mas na verdade são ferramentas. Né? São técnicas, são ferramentas que você desenvolve e que você aplica, não é? Eu sempre falo isso, marketing não é vendas, né? Marketing é estratégia. Eu preciso de estratégia, né? Então, a parte de comunicação, a propaganda e a venda são
parte da minha estratégia de marketing. Mas existem empresas que não precisam de comunicação, por exemplo, né, de varejo. Né? Eu trabalho com empresas, por exemplo, que são empresas que vendem para empresas, os chamados business to business, né, que eles não fazem propaganda em veículo de varejo, fazem propaganda em revistas especializadas, material especializado, mas não no varejo. Então, as pessoas se enganam quando pensam que marketing é vendas, que marketing é comunicação, propaganda, ai que legal. Não é não. Eu tenho que ter uma estratégia de onde eu quero chegar. E eu sempre falo para os meus clientes, o vento nunca sopra para o barco que não sabe para onde vai. Então, assim, eu posso fazer propaganda, eu vou aumentar as vendas? Claro que vou. Né? Mas com qual objetivo? Você tem para entregar? A gente tem alguns clientes nossos que no passado chegavam com ideias geniais. Ah, eu vou vender para o Brasil inteiro. Aí tu começa a fazer perguntas bobas. Você tem distribuição? E se o produto chegar lá, como é que o cara devolve se ele quiser devolver? Exato. Ah, né? Então, quando você pensa em marketing, você tem que pensar lá atrás, no business plan daquela empresa, qual é a estratégia dessa empresa como empresa. Aí as pessoas pensam que ter missão, visão e valores é bobeira, é uma parede, é um quadrinho na parede, está longe de ser disso. Né? Aí você faz um business plan e aí você faz uma estratégia de marketing, que pode lançar mão de um monte de ferramentas. Eu sempre falo, marketing é uma grande caixa de ferramenta. Eu tenho uma mochila nas minhas costas e eu vou tirando as ferramentas que eu preciso. Ora eu posso precisar comunicação, ora eu posso precisar ficar um pouco mais calado, então é totalmente estratégia e totalmente uma caixa de ferramenta, pode ter certeza. Porque muitas vezes você vê também isso que você falou, essa pergunta, né? Ah, eu tenho como chegar até todos esses consumidores? Várias empresas e grandes empresas tiveram que competir no mercado e voltar e falar, não, agora a gente precisa competir por preço, porque a gente está aí com multinacionais, um cenário que apareceu que nós não, né, não estávamos preparados, não, estavam preparados sim, simplesmente tem que mudar a estratégia ali para o barco seguir naquele evento, naquela direção. E aí ele vai e de repente não é mais o varejo, ele tem que entregar para os atacadistas para chegar a todos esses consumidores com preço competitivo. Ou fazer uma estratégia de internacionalização da empresa dele. Então, eu tenho um lado estratégico e tenho um lado tático. Então, depois que você tem um plano e você sabe onde é que você quer chegar, óbvio que o caminho vai mudando. Uma política que muda, uma taxa que aumenta, um concorrente que aparece, um produto substituto que surge. Amanhã pode estar nascendo um concorrente dos meus negócios que eu nem sei que ele existe. Eu tenho que estar preparado para isso. Então, você tem um lado estratégico que você enxerga a longo prazo, mas você tem o tático que é o dia a dia e você ir pilotando a lanchinha. Você quer chegar lá do outro lado do Atlântico, mas você pode ir mudando. Algumas empresas têm mais e menos dificuldade, dependendo da estratégia. Mas você precisa de conhecimento para isso. Muito. E aí como que é na tua empresa, né? Você não consegue fazer tudo sozinho, você não consegue atender a grandes contas, que eu sei que você atende, você precisa de uma equipe. E eu sei também que você, na sua equipe, enquanto professor, aqui no grupo mesmo, você selecionou alguns dos nossos alunos que foram trabalhar com você. Como que é isso? O profissional, o professor em sala de aula, e como ele consegue visualizar, olhar e falar, esse tem o perfil que eu preciso para trabalhar com marketing, ou com gestão comercial, ou enfim, na área de gestão. Eu comecei dando aula por um convite de um grande amigo que infelizmente já faleceu, num acidente bobo de carro, aquelas tragédias humanas, e ele me convidou para começar a dar aula, porque ele não podia mais dar aula porque ele estava com a grade cheia. E ele falou, não, Marcelo, você vai lá, você vai conseguir dar aula, você vai gostar. E eu me apaixonei por dar aula, sempre gostei muito da aula. E eu comecei a perceber talentos dentro da sala de aula. Como é que você percebe esses talentos? E muitas vezes não é o melhor aluno, não quer dizer que ele seja o cara genial, mas é aquele cara que você vê que ele está na profissão, que ele está empolgado, que ele está... óbvio, as notas acabam vindo nesse sentido, mas muitas vezes surgiam talentos nessas turmas que você percebia, opa, essa pessoa tem uma vocação para isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns alunos nossos, da área comercial, por exemplo, eu trouxe pessoal que está estudando gestão comercial, trabalhou e trabalha para nós, e gestão de marketing, que trabalhou e passou num concurso público, né? E agora está seguindo o voo dele, né? Quando a gente é professor, a gente percebe muito isso, né? A gente consegue olhar para aquele aluno. Eu tive a Gabriela também, que estudou conosco aqui e depois veio trabalhar comigo.
Já que eu falei o nome de Do um, curso falo o de nome administração também, fala do curso do de Guilherme e da marketing, Dani que vieram trabalhar. Então, assim, você quando está na sala de aula, você percebe pelas perguntas, pelo interesse, né? É todo um envolvimento, né? Todo envolvimento. O aluno que se envolve com aquilo, que está apaixonado, que naquele momento em que ele está dentro da sala de aula, ele está lá. Até ele o não está brilho pensando, no olhar, o brilho né? muda tudo. E ele gosta muito. Então, eu tive a oportunidade de trazer alguns para o meu time e performaram muito bem. Eu acho que estudar e ter a experiência, essa mais profissional que o grupo aqui sempre teve como meta, eu acho muito, muito importante. Prepara muito para o mercado de trabalho, né? Tanto o pessoal que está no bacharel quanto o pessoal que está no tecnológico, no tecnólogo, né? Eles estão preparados hoje para falar e para representar as empresas. Pois é, e assim a gente já acabou falando um pouquinho ali do perfil do profissional, né? Que vai atuar aí na área de gestão. E com relação ao futuro, então, da empresa, você começou a contar ali da QualityWare, então aí da a gente, Duit, que daí a QualityWare veio. A QualityWare veio e futuro? A QualityWare veio e comprou a DuitTech, né? E a DuitTech, então, passou a ser usada a marca QualityWare. E depois de alguns meses a gente percebeu que a gente poderia ganhar mais mercado e a gente fez uma fusão, então criou-se um grupo econômico que tem a Duit Marketing, tem a QualityWare como suas membros mais importantes. E daí para frente a gente começou a traçar um plano. Esse plano passou por uma experiência muito interessante, que a gente começou a conhecer Canvas e todo o BMG, toda essa coisa, e a gente então criou um comitê interno. Que nós utilizamos aqui no Exatamente, acredito que os alunos vão ver isso. Então a gente começou a montar um plano estratégico, né? Esse plano estratégico está entrando em operação, ele começou a entrar em operação no passado, então a gente desenhou 3 anos de plano, né? Usando a modelagem do Canvas para nos ajudar nisso. Criamos esse grupo, então esse comitê que administra esse caminho. Então a gente criou um conselho e esse conselho é que vai dando um norte. E o futuro, eu acho assim, o Brasil, eu penso muito assim, o Brasil é um país que todo mundo fala que é o país do futuro, eu acho que o futuro já chegou, a gente tem... eu sou um eterno otimista, para quem me conhece sabe que eu sou otimista. E o que acontece? Revés, situações complicadas acontecem na vida do dia a dia. Então a gente tem que começar a ter maturidade. É natural assim, isso, é né? natural. O Brasil vai ter momentos bons, momentos ruins, como os Estados Unidos, como outros países do mundo afora. O que a gente tem que fazer é começar a ir para frente. Então, assim, um aprendizado que nós tivemos... Estar preparados. Exato. Então, assim, crises virão. Então, o que eu estou pensando? Ano que vem vai ser um ano difícil? Vai ser um ano difícil, né? Mas se você estiver preparado, se você tiver uma estratégia, você vai ter que tratar com a tática para uma coisa ou outra, pior ou melhor. Exatamente. A gente tem feito muitos planos e a gente tem no caminho para poder vencer essas marolas e ondas, né, é ser maior. Então, assim, nós estamos em franco crescimento. A gente botou na nossa cabeça que um barquinho, para voltar à ideia do barquinho, um barquinho pequenininho num riozinho, ele consegue se virar bem. Se você bota esse mesmo barquinho no oceano, o cara já se tem problemas. Se pega uma tempestade, o cara afunda. Então nós estamos em franco crescimento. Então nós estamos crescendo. Vai pôr o transatlântico. Vamos tentar. Aí a gente tem chance de passar mais fácil por essas tempestades. Por essas tempestades. Marcelo, e conta aqui pra gente, então, como que vai ser essa transição do barquinho para o transatlântico? Como que vai acontecer esse crescimento? A gente nesse grupo que eu falei, desse comitê, desse conselho que a gente criou, desse plano que a gente criou, uma das coisas que ficou muito claro para nós é que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. Que criando parcerias, criando uma rede de parceiros fortes, a gente seria mais forte juntos. A gente tirou essa ideia, primeiro do planejamento e depois pela experiência que foi a compra da DuitTech pela QualityWare. A gente percebeu o quanto a gente ganhou de mercado com a fusão dessas duas empresas. O mercado recebeu isso muito bem. Uma das coisas que a gente tinha medo na época era assim, mas a DuitTech tem uma marca, a QualityWare tem uma marca, como é que o mercado vai entender que uma empresa agora faz o trabalho da outra e tal. E foi muito bem recebido. E aí a gente submeteu isso para esse grupo de estudos e tudo mais,
e se percebeu que a parceria, a criação de parceiros seria o caminho para o crescimento. Então, sem entrar em detalhes de toda a estratégia, mas nós definimos uma praça. Então, pensando lá em marketing, preço, praça, produto, promoção, aquela coisa toda, né? A gente pensou em quais praças que a gente vai atacar. Então, a gente definiu que nós íamos buscar alguns estados do Brasil primeiro, e aí nós fizemos um trabalho muito intenso de identificar parceiros locais que pudessem, e aí estou falando de parceiros que estão pensando com os valores éticos que nós temos, com os valores de responsabilidade social e ambiental que nós temos, com uma série de programas ambientais que nós estamos fazendo, sociais que nós estamos fazendo, né? Então, uma empresa para ser parceira, ela tem que compartilhar desses valores. Antes de você pensar em qual produto que vai trabalhar, que tipo de cliente você vai atingir, é o seguinte, essa parceria só vai dar certo se os valores e a missão dessas empresas forem para o mesmo caminho. E aí está aí todo o planejamento estratégico. E aí passou por esse planejamento, a gente começou a buscar parceiros nessas cidades e nesses estados, começamos a identificá-los, procuramos ativamente, conversamos com cada um deles, alguns deram certo, outros a gente percebeu que não, na verdade não eram aquilo que no papel estavam se propondo a ser, né? E aí nasceu essas parcerias. Então, só para terminar, a gente foi criando essas parcerias e estamos ganhando então capilaridade nacional para que a gente possa atender mais. E o outro ponto importantíssimo é uma exposição ao risco calculado. Então a gente verificou todos os setores da indústria que nós atendemos, né? E agora nós estamos aumentando as parcelas de faturamento em todos para não ter uma exposição ao risco tão grande. Ótimo. Mas o que eu ia falar, gostaria de perguntar é com relação a essas parcerias, né? E a gente fala muito aí de marketing de relacionamento, até vamos lançar um livro aí logo sobre marketing de relacionamento. E essas parcerias, como você falou, precisa ter, né, compartilhado os mesmos valores, porque senão você acaba não criando parceiros a longo prazo. Exatamente. E a parceria, ela precisa, para dar certo, para ser realmente parceiros, ela tem que ser a longo prazo, não é? Tem que ser a longo prazo, e a gente identificou buscar parceiros que têm produtos parecidos ou têm um tamanho parecido com o nosso, não bastava. A gente precisava ter um alinhamento de valores. Valores éticos, valores de comportamento. Porque, na verdade, a parceria é um casamento, né? Você não pode chegar numa cidade, num estado, fazer uma parceria, fazer um auê na cidade e depois de alguns meses você separar porque não ficou legal, não ficou bom. Você tentar de novo, o mercado vai te matar. Então, esse ponto do marketing de relacionamento é fundamental. A gente foi buscar isso, foi entender e criar formas de se relacionar. Eu, ao longo dessa minha trajetória, descobri 2 momentos muito graves de crise de uma empresa. Quando ela não tem dinheiro e quando ela tem muito dinheiro. Quando você não tem muito dinheiro, você tem um baita de um problema, você briga com teus sócios, você tem é o momento da crise. Né? Eu tenho um sócio comigo que está comigo há 20 anos. Né? E a gente chegou à conclusão de que a receita do sucesso nosso, né, é exatamente o fato de eu confiar demais nele e ele confiar demais em mim. Então nunca houve uma questão ética relacionada à nossa sociedade. Né? A gente briga, cai no pau por N coisas, mas eu nunca questionei qualquer atitude dele, técnica ou qualquer que fosse e vice-versa. Então, a gente percebeu que quando você não tem dinheiro é uma hora que pode dar problema. E quando você tem dinheiro é a hora que vai dar problema também. Porque aí as pessoas começam a achar que mas você só conseguiu esse contrato porque você é meu parceiro. Se você começar a pensar assim, vai dar problema. Porque você tem que pensar o contrário, tá? Mas sem eu, você também não teria isso para vender. Né? Então, você tem que entender que esse é um elo de ligação que não deveria ser forte o suficiente para que todo mundo percebesse que agora nós estamos dividindo uma pizza muito maior. Né? Eu não me incomodo de dividir pizza, dividir bolo, só que desde que o bolo seja para todo mundo. Então, e tem a fatia para todos. Tem a fatia para todos. Então, hoje, nós estamos aumentando a nossa participação no mercado nacional, buscando parceiros. E quando você iniciou lá com o CRM, isso trouxe uma bagagem muito grande, né, para trabalhar toda essa noção de parceria, essa noção de filosofia empresarial, acho que muito grande. Eu não sabia disso, hoje eu tenho essa visão. Aí trabalhando você...
muitas aplicando, coisas, né, Marcelo? muitas coisas que a gente hoje é engraçado assim, nós temos na nossa história 9 tops de marketing, né? E às vezes a gente pega um top de marketing e fala assim, nossa, quando você lê um top de marketing, nossa, que plano fantástico, né? Muitos daqueles planos eles foram pensados, mas acabou juntando forças ali que facilitaram algumas coisas. Então, ao longo dessa trajetória, o fato de eu ter tido a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, ter tido a oportunidade de ter estudado, ter tido a oportunidade de ter buscado CRM como uma ferramenta, me trouxe uma grande visão dessa filosofia de que juntos somos muito mais fortes do que separados. E que é melhor você ter um parceiro do que um concorrente. E o marketing de relacionamento me trouxe isso. Então, muitas fusões que acontecem no mundo partem disso. Do momento em que você tem consciência de que uma empresa de alto desempenho, ela precisa ter os parceiros certos para ela poder crescer mais rápido. Mas com certeza o marketing de relacionamento fez eu ganhar um pouco de argumento para mostrar isso para as pessoas. Até hoje tem se convencido. Que ótimo, Marcelo. Então, no nosso próximo encontro, já vai ficar marcado aqui, olha, nós vamos falar sobre marketing de relacionamento. Legal, obrigado. Aceita? Aceito. Então, opa. tá bom. Muito e obrigado. eu agradeço muito, né, você ter vindo, a gente ter tido essa oportunidade aqui, esse nosso bate-papo. E eu acredito que muitos dos nossos alunos vão se inspirar em você, toda essa parte que você falou da necessidade de estudo, de estar qualificado e da sorte, que nada mais é de você estar no lugar certo, na hora certa, preparado para aquilo. Se não estiver preparado, a sorte vai embora, né, Marcelo? Com certeza. Então tá, pessoal, e assim nós encerramos então essa nossa edição especial do Café com Gestão. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!